Ano eleitoral, os efeitos de uma pandemia e uma guerra declarada entre grupos criminosos são alguns aí dos fatores que são incluídos entre as razões que têm provocado índices preocupantes de violência no estado, sobretudo também aqui na capital. Para conversar sobre ações de combate ao crime após dias de medo aqui em São Luís, eu converso hoje com o secretário de Segurança Pública do Estado, Jefferson Portela. Bom dia, secretário. Muito obrigado por sua presença aqui no Bom Dia Mirante. Bom dia, Cabalau. Bom dia a todos. Secretário, ainda há pouco nós vimos uma matéria sobre segurança ou insegurança nas paradas de ônibus. O que o senhor teria a dizer sobre essa queixa dos usuários do transporte? Digo que nós daremos total atenção às reclamações do cidadão no campo de segurança, porque é o nosso dever institucional, como Secretaria de Estado, responsável pelo combate ao crime e às ações de violência em qualquer lugar do Maranhão. E notadamente na nossa capital, considerando a grande concentração do transporte público, pessoas andando aí mais de 850 ônibus por dia, e é preciso dar suporte a elas, tanto aos motoristas, que são os profissionais, quanto aos usuários. E isso está sendo feito. A matéria não pertine com a realidade da semana. Desde a morte do motorista, quando houve a imediata prisão dos dois envolvidos, nós deslocamos um contingente grande, e a população é testemunha de que nós estamos circulando de 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia, sem interrupção, desde o dia 24 de setembro. De lá para cá, prendemos 52 faccionados e posicionamos viaturas em locais antes já definidos, quanto em novos pontos estratégicos de segurança, além da circulação ininterrupta da Polícia Civil, da Polícia Militar, não só nas avenidas onde há parada de ônibus, como no interior dos bairros. E o testemunho que eu invoco aqui é o da população de São Luís, que nos vê nos bairros. Eu estou no comando pessoal, junto com os dirigentes gerais da Polícia Civil, da Polícia Militar e dos bombeiros. Paramos, falamos com as pessoas nos restaurantes, nas praças, nas paradas e circulamos sem trégua 24 horas por dia, com um contingente reforçado, inclusive por colegas do interior do estado, que se ofereceram para atuar no combate a este tipo de crime e vieram reforçar o policiamento, como eu disse, de 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia, sem interrupção, claro que em turno, em jornada de substituição de equipes. É sobre isso que eu quero contestar uma coisa só, secretário. A matéria ela mostrou um fato recente, a matéria feita ontem à noite, tem a ver com pontos que ainda não foram alcançados. São Luís é uma ilha muito grande também, né? Eu respondo a sua contestação dizendo o seguinte: ele deve ter ido a uma parada onde não havia viatura, porque se ele tivesse circulado na avenida como um todo, ele iria encontrar com ela. Agora ela não fica parada o tempo todo numa parada. Certamente o erro parou no local onde a viatura não estava. Mas se ele circulasse mais alguns metros, ele veria dezenas de viaturas circulando pela avenida. Infelizmente, ele escolheu uma onde não estava uma viatura. Ele cria a sensação de que não há viatura circulando. Não é verdade. Eu é que contesto a reportagem. Ela está fora de contexto e não mostrando a realidade de centenas de policiais trabalhando a noite toda, inclusive passando permanentemente nas paradas, entrando nos ônibus. Os motoristas são testemunhas disso, abordando suspeitos e abordando pessoas no geral para verificação se há porte de arma, se há alguém que a gente possa identificar que seja foragido de justiça e que tenha contra si mandado de prisão. Então eu que contesto a matéria e invoco o testemunho da população de São Luís. Secretário, para a população é motivo de tensão, de susto, viver num fogo cruzado, de guerra, de facções. Essa semana foi uma semana complicada, uma semana que teve muita informação, de homicídios também. O que falta para que isso define isso? Por que a segurança não consegue dar um fim nesse fogo cruzado, nessa guerra de facções, e a população acaba ficando no meio aí desse fogo cruzado? Porque a segurança pública não é o único órgão responsável pela contenção do crime e da violência. O que você acha de um criminoso que já foi preso 20 vezes? Você não acha que é retrabalho para a polícia? Você não acha que o cidadão que tem uma conduta, uma vida reiterada de crimes, mereceria um recolhimento mais espaçado, mais demorado, para que ele deixasse de cometer crimes? Nós temos pessoas condenadas em liberdade matando, roubando e assaltando de novo.
Você tem gente no Brasil que tem 30 homicídios. Você tem gente que tem 30 assaltos. E essas pessoas não ficam contidas, o que é contrário a toda a política criminal do mundo. Um cidadão que cometeu um crime merece lá um tratamento para voltar ao convívio social. Mas aqueles que não é nem a questão técnica de reincidência, eu não falo nem isso. Eu lhe falo da prática reiterada, ilimitada de crimes, independente de processo ou não. Então o senhor se refere, no caso, à velha discussão, antiga discussão, que a polícia prende e a justiça acaba soltando muito brevemente esses bandidos. Não, é isso? Eu vou além disso agora. Houve um tempo que algumas instituições diziam que a polícia prendia mal. Hoje eu vou além disso e digo que hoje se solta mal. Porque é preciso ter coragem de defender os nossos profissionais da segurança pública, que prendem muito. Quando nós assumimos o sistema de segurança e o governo como um todo, o sistema prisional, nós tínhamos 6 mil presos no estado do Maranhão. Hoje são 12 mil presos. Além de mais de 11 mil que já passaram pelo sistema e que já foram soltos e que estão em liberdade. Ou seja, se tivesse todos presos, quando nós estávamos lá, nós teríamos, na verdade, 22 mil pessoas, 2 mil pessoas presas no estado do Maranhão. Então, 11 mil passaram pelo sistema, voltaram para as ruas. E o que eu vou lhe dizer? Cabe a nós, do sistema de segurança, prender, capturar. Mas soltar ou não é decisão de esfera de competência das polícias. Por isso, é a prova do que eu estou falando, nós não somos o único sistema responsável pela contenção das expressões criminosas que existem no Brasil, notadamente de faccionados. Eu defendo uma posição clara. Eu sei que o direito penal não é remédio para resolver males sociais. A raiz da violência está na realidade social. A realidade social é o caldo de cultura da criminalidade. Mas não tem nenhuma democracia no mundo que não tenha um sistema de controle efetivo para certos criminosos. Há faccionados no Brasil que desmerecem a liberdade. Eu digo isso como profissional, porque o minuto seguinte, após readquirir a liberdade, é a prática de crimes. Esse tipo de pessoa merece uma reprimenda penal continuada no tempo. Um assaltante que explode banco, você acha certo ele sair em 24 horas? Para você que é profissional, não da segurança, mas da imprensa? Para o cidadão comum, eu sei que não. Não, o cidadão explode um prédio, mata alguém numa cidade e adquire soltura e volta para a prática. Esse é um tipo de situação, mas não vou falar nisso para não parecer que a gente não está enfrentando o problema. Nós já aprendemos nesses dias, do dia 23 ao dia 27, 52 faccionados nos bairros. São operações que têm dado em 18, 20, 15 prisões, nestes bairros que você se refere, onde há expressão e manifestação de faccionados organizados, que é uma coisa que tem que ser entendida. Quando nós falamos faccionado, a semântica pode esconder quem está por trás. Está por trás uma pessoa degenerada, que mata, tortura, esquarteja e que vive integralmente de ações ilícitas. É isso que eu digo que tem que ser entendido, para que ele receba um outro tratamento e que seja retirado de circulação e não volte a assaltar na parada, não volte a assaltar no interior do ônibus, não volte a atirar nas pessoas pela suspensão do seu direito à liberdade. Secretário, tem um outro aspecto. Às vezes, dentro da prisão, esses faccionados continuam agindo, continuam liderando essa informação que nós temos. Assim como temos também a informação de que no sistema carcerário hoje há uma divisão, onde alguns grupos precisam estar separados, cada um no seu grupo, cada um na sua facção. O senhor concorda com esse sistema ou você acha que isso pode fortalecer ainda mais até as facções dentro das cadeias? Não é só concordar, eu defendo radicalmente a separação de aprisionados, porque, você lembra, quando eles viviam soltos no pátio misturado, eram centenas de mortes em Pedrinhas, decapitações e ataques radicais. A política criminal de separação de rivais no interior do presídio deu uma tranquilidade e evitou a ocorrência de assassinatos de grupos inimigos, porque eles se matam entre si, disputam território para a prática de crimes, e não muda isso no interior da penitenciária. São inimigos fora, continuam inimigos lá dentro. Então, a política criminal tem o atesto do acerto da medida, porque aquelas mortes não aconteceram mais no interior do sistema prisional por confronto entre faccionados. Então, é correto se separar para conter a manifestação de violência de um grupo contra o outro.
Secretário, vamos continuar já a nossa conversa. Agora vamos chamar o Douglas Pinto, que acompanha uma operação da Polícia Civil para cumprir 19 mandados judiciais de busca e apreensão em casas de bingo clandestinos e jogos de azar. Douglas, quais são os resultados até agora? Bom, Cabalá, bom dia a você, bom dia ao secretário de Segurança Jefferson Portela. Nós estamos aqui em um dos endereços, são 8 endereços de bingos clandestinos, casas de jogo de azar que funcionam em lugares assim. Nós estamos, gente, na Rua Grande, nessa parte da Rua Grande onde ficam os camelôs, bem pertinho no cruzamento da Rua do Passeio. Então são endereços assim que não levantam nenhuma suspeita, não tem nenhum nome na frente, mas que a polícia conseguiu descobrir porque são casas de jogos de azar onde pessoas são viciadas e tem uma movimentação muito grande de dinheiro. Ela começava a funcionar a partir de 2 horas da tarde, mas como eu falei, tem a operação para cumprir aí todos esses mandados, como você disse, 19 mandados de busca e apreensão. Vamos mostrar porque lá dentro tem muitos policiais trabalhando para retirar todo o material que foi apreendido e tem um caminhão mais aqui na frente que foi colocado aqui para dar conta de carregar todo o material que está sendo apreendido, cadeiras, equipamentos, computadores, caça-níquel, tudo isso que movimenta um mercado clandestino. A polícia ainda vai dar mais detalhes daqui a pouco de quanto de dinheiro que esses grupos criminosos, segundo as investigações, movimentam, sustentando o vício de pessoas aí que ficam gastando dinheiro em casas de bingo clandestino. São pelo menos 8 endereços de bingos clandestinos, casas de jogos de azar e ainda 11 residências do proprietário desses bingos. São 75 homens da Polícia Civil que estão nas ruas, com 20 viaturas, com o objetivo de cumprir 19 mandados de busca e apreensão, a partir de uma investigação que foi feita de uma organização criminosa que atua explorando jogos ilícitos e cooptando e corrompendo agentes públicos. Mais detalhes dessa operação a gente vai ter no decorrer da operação, do decorrer da manhã. E também teve uma outra operação da polícia que prendeu o 15º Distrito Policial de São Raimundo, prendeu ontem, comandante de uma facção criminosa que atua na região. Foi uma prisão contra também um outro membro da facção, foram 2 pessoas que são investigadas pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa e vão permanecer aí custodiados à disposição da Justiça. Uma outra operação que foi feita ontem pela Superintendência de Polícia Civil da capital por meio do 15º Distrito. A gente continua acompanhando essa outra operação aqui no centro. Como eu falei, são 8 alvos, são 8 endereços de bingos clandestinos aqui em São Luís. É com vocês aí no estúdio. Mais 11 casas de donos também. Verdade. Secretário, no mês passado também, no mês de setembro, já estamos em outubro, também teve uma apreensão grande, um desmonte grande de uma casa. O que impressiona é o tamanho desses estabelecimentos e como chega a esse ponto. O que o senhor diz? Como é que se consegue chegar a esse ponto? Obviamente é desmontado, mas consegue chegar a um nível de clandestinidade impressionante. Também são criminosos reiterados, com a diferença. A gente que aparentemente é gente de bem por trás disso aí. É um tipo de crime diferente. Você tem aí figuras que estão no meio social, como gente de bem, alimentando bingos. E isso precisa ser combatido do mesmo modo destes da rua, com as ações violentas dos faccionados. Então é grave. Você vê ele falar ali em corrupção de servidores públicos, sim, servidores policiais, e é uma verdade. Eles retornam à cena com essa proteção que eles conseguem amealhar através do pagamento de propinas a servidores públicos, inclusive policiais. Isto é fato, nós sabemos, e a investigação hoje é grande. São 8 locais de bingo, mas também a operação agora foi além. 11 residências de proprietários desses estabelecimentos, que em geral ficavam fora dessa ação policial. Agora a ação foi no local do bingo e na residência do proprietário, que às vezes escapava da investigação criminal. Secretário, quero retomar o assunto das facções. Há muita ousadia nos bandidos, inclusive eles não têm o menor pudor em pichar as paredes, marcando o território. Então você percebe bairros dominados por essas facções, inclusive com lei do silêncio, toque de recolher, uma lei dentro de um bairro. A pergunta que eu lhe faço, secretário, sabendo supostamente o endereço desses bandidos, já que eles fazem questão de dizer onde eles dominam, por que não há uma inversão desse jogo? Bairros dominados pela segurança e não pela bandidagem. Veja bem, não há bairro dominado pela criminalidade. E informando através da tua pergunta a todos, nós estamos fazendo exatamente isso.
nós temos 150 prisões de faccionados. Onde é que nós pegamos esses cidadãos? Desses bairros. Você pode deduzir aonde foi que nós prendemos? Sim. Nestes bairros. Vá lá a Vila Alcione, vá lá aos bairros de São José de Ribamar, vá à Cidade Olímpica, vá ao Coroadinho e veja, desses 150, se nós não retiramos criminosos dessas áreas, na capital e no interior. E não estamos retirando de modo leve, é de modo firme. É para pegar e trazer preso. E 11 que reagiram, tombaram. Os 3 que atiraram no policial Pinheiro, todos os 3 tombaram em confronto posterior com a polícia. O último agora na cidade de Perimirim, o terceiro envolvido. Então, em todos esses lugares, há prisões permanentemente. A última acaba de ser noticiada agora, pelo Douglas, é lá na área do São Raimundo. Todos os dias, nestes bairros aos quais você se refere, eles têm recebido repressão policial. E como você está dizendo, se eles dão um mapa dizendo que estão ali, é claro que a repressão policial vai chegar forte, chegar firme, chegar em cima, com atividade de inteligência para identificar, com atividade de captura desses envolvidos. De modo que o sistema prisional do Estado do Maranhão recebeu agora em setembro mais de 150 faccionados presos, ou em flagrante delito, ou em cumprimentos de mandados judiciais. Secretário, um último assunto. Todo ano eleitoral chega sempre a informação de que há um aumento na criminalidade exatamente por ser um ano eleitoral. Aumento de assaltos a banco e outros crimes. Existe fundo de verdade nisso? Existem estatísticas que mostram isso ou isso é uma coincidência? Não, não é coincidência. Há um estudo técnico efetivado pelo Sindicato dos Bancários que mostra esse crescimento. Cabalau, a gente tem que ser claro em tudo que a gente afirma. Há um envolvimento de criminosos com ações políticas, sim. Há criminosos que buscam, inclusive, ter mandato para fortalecer não a política brasileira democrática em nome de todos, mas beneficiar quadrilhas e organizações criminosas. A prova disso é a prisão de deputados em vários estados do país, aqui mesmo no estado do Maranhão, tivemos prisões de deputados envolvidos com o crime. Então, isso existe, sim, para captar recursos, para captar votos, também ilicitamente, com abuso de poder econômico, já muito ruim, porque o dinheiro já foi adquirido criminosamente, para criminosamente aplicar durante o processo eleitoral. Sobre isto, eu afirmo que nós temos um convênio efetivo com o TRE Maranhão, com a Justiça Eleitoral, para disponibilizar homens e equipamentos para o controle e para evitar prática de compra de votos em todo o estado do Maranhão. Mas que isso é uma realidade, é sim, e o sistema estadual e o sistema federal certamente estarão atentos a essas práticas. Apesar desse clima de certa insegurança, podemos dizer que teremos uma eleição segura este ano? Não há qualquer possibilidade de insegurança para o processo eleitoral, isso não existe. Nós não podemos misturar uma coisa com outra. Existe assaltante de ônibus? Existe. Nada disso, ou qualquer outro tipo de criminoso, tem correlação com o processo eleitoral. Está tudo organizado, há um sistema integrado federal e estadual para garantir a tranquilidade do direito de voto. E para esses bandidos, digamos, comuns, eles sabem muito bem a ação que está acontecendo nos bairros, e o cidadão, Cabalau, que mora no bairro, é testemunha do que eu estou dizendo aqui, da nossa presença, da nossa entrada nos bairros. E eu convido o Ayrton para nos acompanhar hoje à noite, circular conosco, para ele ver a quantidade de viaturas e de policiais que estão atuando, não só nas paradas, mas dentro dos bairros. Essa é a resposta clara do sistema de segurança e que não vai parar por aqui. O Serviço de Inteligência aprofunda a identificação desses criminosos que estão nos bairros e há um comando claro do governador Flávio Dino para agir com a força da lei, com a força do Estado e retirar de circulação esses criminosos. E a sociedade maranhense sabe. Eu estou como secretário de Segurança, mas eu sou policial de carreira do Estado do Maranhão. Eu tenho mais de 2 décadas de combate ao crime, atuei sempre em combate ao crime organizado do Estado do Maranhão, mesmo estando numa simples delegacia de polícia, ali uma unidade menor. E agora, no Comando Central, a minha ordem é clara. É para enfrentar o bandido e resolver a situação. É para prender e resolver de qualquer jeito dentro da legalidade. E o bandido que enfrentar as nossas forças policiais, ele só tem 2 caminhos. É ser conduzido ao presídio
ou tombar em confronto com as forças policiais. O nosso comando é claro, nós não somos aqui seguidores de alguns modelos em outros estados que permitem desfile de bandido pelas ruas. Aqueles que apareceram com arma longa na mão em Ribamar, os 19 estão presos. Aqueles outros bandidos que arrombaram alguns depósitos, passou a matéria aqui na Mirante, tentando tirar mercadorias, todos eles já estão presos. E esses envolvidos com assalto a ônibus e essas violências nas avenidas, 52 foram presos e agora, como mostrou o Douglas, mais um faccionado, líder de facção, preso no São Raimundo. As coisas às vezes entram na nossa área e agravam a realidade. Quem diria que o programa Minha Casa Minha Vida iria agravar o problema da violência e da criminalidade? Agravou, porque foi uma política social necessária para garantir moradia, mas não se garantiu condições outras, como escolas, como as casas de saúde, como um aparato policial presente ali naquele local com um espaço físico, e a marginalidade se aproveitou disso. Local isolado, local distante, bandidos se aproximaram dali com a intenção de dominar território. Mas eu declaro aqui, nem me preocupo de dizer isso. Eles podem saber agora e vão saber depois. Nós vamos ocupar todos os espaços de Minha Casa Minha Vida, porque alguns desses criminosos que você fala aqui estão arranchados por lá. Então a ordem é clara e direta. É para agir com a força da lei e usar tudo o que for necessário para fazer a contenção de prática de violência e crime no Estado do Maranhão. O comando está dado e as polícias vão cumprir isso com muito rigor. Secretário de Segurança Pública do Estado, Jefferson Portela, muito obrigado por nossa conversa. Ótimo dia para o senhor. Bom dia a todos. A população pode, quem quiser dos bairros, nos procurar na Secretaria de Segurança para conversar de modo reservado. O cidadão fique à vontade e nós daremos resposta em todos os casos. De volta com vocês no estúdio, Soares. Obrigado então, Cabalau.